O iTalk de hoje, que é o podcast oficial da Feira Construir Aí, recebe uma dupla de gigantes aqui. Gigantes da área financeira, gigantes da área de crédito, de finanças, para você que quer descobrir, desbravar esse mundo que pode ser novo para muita gente, pode ser difícil, complicado, mas que eles entendem muito e vão trazer para vocês detalhes para te ajudar no meio do caminho, no meio do teu caminho como empreendedor, como entusiasta da construção civil, dos negócios. Eu vou falar com o Claudemir Martins e com o Eduardo Messias. Eles são sócios fundadores da Aluri Capital e eu, antes de começar o nosso bate-papo, preciso agradecer pelo apoio de vocês ao evento, por poder ter vocês como patrocinadores da Feira Construir Aí. Isso para nós é extremamente gratificante, de vocês terem confiado também a marca de vocês a nossa, né? Ter essa conexão. Então a gente fica muito grato por isso e agradece. E também ao Franco, né? Que hoje não pode estar aqui com a gente, mas agradece muito a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, é um prazer enorme para nós estar aqui. Desde o início, quando o Fernando nos procurou falando desse evento, a gente acreditou muito na feira, né? Não tem dúvida que pra gente é uma honra também, estamos muito felizes de participar e mais que isso, né? Aguardar 10 mil pessoas e no final passar essa quantidade tão grande, graças né? a Deus. Que superou a nossa expectativa, então a gente tem que agradecer por estar aqui com vocês. Que bom. E pra gente entender então o que é a Aluri Capital, né? Qual a relação dela com a XP Investimentos? Então, conseguem explicar pra gente poder, pra quem nos assiste no YouTube, pra quem nos ouve no Spotify, compreender qual que é o propósito da Aluri? Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, que é, como o Claudemir falou, né, uma honra para nós estar prestigiando aqui a feira, que superou as nossas expectativas. Isso é excelente, porque tudo que a gente se propõe a fazer, a gente faz de coração, né, a gente se entrega mesmo, se doa para fazer o melhor para o nosso cliente, né? A Aluri, ela é uma empresa de soluções que a gente busca alternativas, né? Dentro da XP Investimentos hoje tem um grande portfólio aí de produtos e soluções que a gente pode comparar e oferecer para todo tipo de cliente, seja ele na pessoa física ou na pessoa jurídica. Então, hoje a gente é um ecossistema que a gente entende primeiro as necessidades e demandas dos clientes e sempre, claro, dentro disso a gente vai estudar sempre a melhor solução. Então a Aluri hoje ela é uma empresa, né, que a gente preza muito pela família, preza pelos sócios que estão ali dentro, né? Como você disse, o Franco é inspirador, né? O que ele vem desenvolvendo aí no time de empresas da Aluri. Então é isso, e estar aqui, né, é uma cidade que a gente abraçou, que a gente ama. Hoje a gente ama Santa Catarina por um todo, né, e o nosso sonho é crescer cada vez mais com todos vocês, né. Perfeito. É isso. Perfeito. A relação Aluri e XP se confunde, né? A gente está com a XP Investimentos desde os primórdios, né? Quando eles eram muito pequenos. Sim. E nós também. E eu tenho uma frase do Isaac Newton, né? Que fala que até aqui nos apoiamos em ombros de gigantes. Exato. E é exatamente isso que a Aluri fez, né? Então a gente hoje está muito feliz de estar aqui. As soluções que nós trouxemos para esse mercado da construção civil, né? Quando nós começamos a pensar, né? Como que a gente faz para atender e descobrimos que assim, todas as soluções nossas ajudam a fomentar as empresas. Nós temos crédito para construção, nós temos home equity, quando alguém pode colocar um imóvel que ele tem garantia para conseguir uma taxa mais baixa para ele poder operar. Nós temos o caixa nervoso da empresa, às vezes está num grande banco com rendimento quase que negativo. Porque o que acontece se o banco deixar o dinheiro do cliente parado em conta? Ele é obrigado a recolher depósito compulsório para o Banco Central. Então o que os grandes bancos fazem? Aplica numa aplicação automática o dinheiro do caixa que rende 30% do CDI,
O que nós fazemos hoje com a XP Investimentos, com essa conta, com esse caixa nervoso das empresas? Por que caixa nervoso? Porque se o cliente me pedir resgate em 15 minutos, o dinheiro já está disponível para ele. Caramba! Então não é aquele negócio, mas eu não quero aplicar para 60 dias. Quero não sei o quê. Não, é exatamente para esse caixa que às vezes fica parado 2, 3 dias. Então nós conseguimos dar uma solução, que são operações compromissadas dentro da XP Investimentos, que ele vai render 60%, 70% a mais do que ele teria num banco, nessas contas que eles chamam de conta com rendimento automático, essa coisa toda, entendeu? Entendi. E nessa atmosfera da construção, qual é o impacto que a Aluri pode ter nisso, né? O que vocês podem fazer de diferente para atender esse público, né? Que é um público exigente, né? Um público que ele está inserido num mercado de um valor muito alto, né? Agregado muito alto, valor de imóveis, de investimento principalmente, né? Nos empreendimentos. Sim. Então, como vocês fazem a diferença nesse dia a dia dele? Hoje a gente, estando ao lado do cliente, entendendo o que de fato ele precisa para poder, hoje que a gente observa, falando um pouco até mesmo aqui na Feira Construir, visitando a maioria dos estandes que a gente visitou e pôde ali trocar alguma experiência ou seja com o financeiro, ou seja com o próprio dono do seu negócio que está aqui empreendendo, a gente observou que grande parte, né, desse público que está aqui, ele busca um capital extra para quê? Para expandir. Então, assim, quando o cliente quer expandir, ele avalia, né, se ele usa o caixa dele, né, porque é uma decisão difícil. Sim. E no consumo do caixa pode ter alguma oportunidade que ele pode perder nesse tempo que ele usou para alguma finalidade de expansão. Então, a gente estando ao lado dele, a gente vai buscar soluções de crédito dentro do mercado que seja totalmente factível ao bolso dele, ou seja, à estruturação dele. Então, é um planejamento a 4 mãos, né? Dado que para ele poder executar esse planejamento dele, a gente mostra para ele que existe muita oportunidade no mercado, que não necessariamente ele vai ter que usar o caixa dele. Ou seja, como o Claudemir bem mencionou aqui, você tem operações de home equity, você tem operações onde a gente desenha financiamento com consórcio estruturado. Não é simplesmente chegar lá e vender um produto, é desenhar esse projeto, é desenhar esse sonho, aonde ele quer chegar, qual a capacidade dele, o que ele tem de tempo para poder realizar esse projeto. E aí dentro disso, a gente pega todos os especialistas que estão dentro da Aluri, que estão dentro da XP, para poder desenvolver isso lado a lado com ele e trazer sempre a melhor solução para o cliente. O produto que vocês oferecem é muito personalizado, muito, né? Exato. Muito exato. personalizado. E nós precisamos entender. Pro cliente, né? isso, se eu não entender ele, como que eu vou levar? Eu não quero ser igual ao banco que chega lá, o produto do dia é esse. Nós queremos fazer sob medida. Para fazer sob medida eu preciso entender ele, levar essa lição de casa para levar essa lição para casa e voltar com a solução. E eu vou te falar uma coisa, aqui na Feira Construir, o que nós observamos foi que estandes voltados totalmente para a construção não teve tanta demanda como o nosso, que veio do mercado financeiro. Exato. Porque todo mundo viu a necessidade de sentar ali com a gente. Eu acredito que até o expositor. Sim, total. Exato. Não só quem veio visitar, mas o expositor. Total, porque nós percebemos o tanto que a gente é útil para a construção civil, o tanto que nós fomos demandados, o tanto que nós prospectamos e fomos prospectados. Sim, para levar a solução. Então, assim, fez uma diferença enorme. Porque hoje aqui o tema construir é o que a gente faz. A gente estando do lado da empresa, ou do lado da pessoa física, ou do lado da pessoa-chave dentro da empresa, ou dos seus colaboradores, a gente ajuda eles a construírem um futuro melhor. Exato. Esse é o nosso sonho. Isso é o que a gente se propõe a fazer todo dia. Construir um futuro melhor para cada um. Ou seja quem for dentro de uma empresa, hoje, a gente tem condição, através de educação financeira, através dos modelos que a gente pratica, de dar acesso para esse colaborador, ele entender que às vezes com pouco ou com muito, ele consegue formar um planejamento, consegue formar uma cesta de dinheiro
que ele não precisa, lá no futuro, ele não vai precisar do governo, ele não vai precisar necessariamente de uma aposentadoria, ou seja, por quê? Porque ele vai acumular recurso, ele vai acumular algum bem, que isso de forma passiva ou ativa vai gerar fruto para ele, vai gerar rentabilidade. Então, quanto mais disciplinado, quanto mais cedo a pessoa começa, mais rápido ela vai ter ali o bolso dela sendo engordado, né? E aquele sonho dela, que é construir um futuro melhor para o filho, construir um sonho de uma viagem legal, uma lua de mel, o que for, a gente passa isso do papel para uma realidade. Então a gente dá todos os instrumentos para o cliente poder ser disciplinado, ou seja, não adianta eu querer um bem de R$1 milhão para amanhã. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso construir tijolinho por tijolinho. Claro. É igual aqui na feira, processo, né? Você não vai, chega e já pega uma casa toda pronta, tal. Você tem que começar, fazer os alicerces, estabelecer ali qual vai ser o desenho desse projeto. E, importante, disciplina. Para eu chegar nesse projeto, em quanto tempo eu tenho para poder realizar esse meu sonho? Exatamente. E aí a gente tem o quê? Tem ferramentas, tem instrumentos para poder, para que o nosso parceiro, o nosso sócio, o nosso cliente, a empresa, ela tem o quê? Uma visibilidade ampla de o que ela precisa fazer hoje para amanhã ela ter o quê? A realização daquilo que ela espera. Então esse é o nosso maior desafio, maior sonho, maior propósito, porque levar essa cultura, né, para o brasileiro, que só depende da gente querer mudar, né? Em tudo, acho que na nossa vida, né? Então, se eu preciso fazer qualquer coisa para melhorar algum hábito, para melhorar aquilo, eu preciso me disciplinar. Sim. Eu preciso colocar um método, implementar isso e seguir adiante, né? Porque é o que a gente sempre fala. Quando você vai participar de uma corrida, você não vai ficar olhando para o lado. Não. Tu tem que olhar para frente, Exato. tu tem que olhar para cima, ser positivo, acreditar. Independente de momento econômico, de presidente, disso, daquilo, depende da gente. Continuar fazendo o nosso melhor a cada dia, não só para nós, não só para dentro de casa. Fazer para todas as empresas, fazer para os colaboradores, fazer para quem de fato você precisa estender a mão. Sim. E estender a mão consiste no quê? Disciplinar ele, educar financeiramente. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir ter de fato um Brasil melhor, um povoado melhor, uma empresa melhor, e tudo isso a gente vê frutos. Por quê? Porque quando a pessoa começa a realizar esses sonhos, ela se torna mais leve, ela se torna mais contente, porque Com assim, certeza. as coisas florescem, Começa a né? acontecer na Uma vida das coisas dela, que é né? muito bacana na Luri, que foi desde o início, nós desenhamos a Luri como ela é hoje. Nós sentamos numa pizzaria para desenhar o que a gente queria. E nós queríamos em 10 anos ser referência para o nosso cliente. Como assim? Nós queríamos, porque imagina você precisar de um contador, você vai lá no contador, ele vai puxar a brasa para a sardinha dele. Sim. Aí você precisa ir num planejador, ele vai puxar a brasa para a sardinha dele. Você precisa ir no advogado. O que nós construímos na Luri? A gente tenta atender nosso cliente 360. Eu quero que ele sente comigo e, por exemplo, nosso cliente de alta renda, ele viaja para os Estados Unidos, ele viaja para a Europa, ele importa, ele exporta. Então eu quero que ele compre a moeda comigo. Então ele pode fechar o câmbio com a Luri. Ele pode importar e exportar pela Luri. Aí se ele precisa de um advogado para falar sobre holding, herança, sucessão, nós temos a Luri vai atender ele nisso também. Imagina você sentar num lugar que você sai de lá com sua vida resolvida. Que coisa boa. muito legal. Ainda mais porque você tem um público que tempo é dinheiro pra ele, né? Exato, Ele exato. não tem tempo a perder. A gente precisa ser um facilitador, né? Exatamente. E assim, dentro do nosso ecossistema, você tem inúmeras soluções que, se o cliente ele não é aquele momento para ele poder investir, a gente tenta inverter um pouco o cenário. Qual que é o cenário? Tá, onde que você pode economizar dentro do teu ecossistema. Então a gente tem várias soluções que permite eu tirar uma fotografia atual do cliente e propor uma fotografia diferente, que é o que? Olha, aqui, se você trocar esse fornecedor por esse, talvez de um benefício ou talvez de um crédito, você vai conseguir ter uma eficiência econômica de tanto. Sim. Então isso gera o quê? É um dinheiro que necessariamente
está indo para o caixa da empresa, ou seja, ele está tendo condição de rentabilizar melhor a sua operação, né? Então tem várias coisas aqui que a gente se propõe a fazer, que a gente... Imagina eu sentar com você, a gente faz um planejamento que daqui 10 anos você vai ter 2 milhões guardados para sua aposentadoria, né? Você começou a guardar o primeiro mês, 5 mil, 10 mil, só que no meio do caminho teve uma fatalidade, você faleceu. O que acontece com a sua família? Então um dos pilares que a gente olha muito é o quê? Dentro de um planejamento financeiro, eu preciso proteger a primeira coisa da sua família. Você tem filho, você tem um patrimônio, eu tenho um patrimônio de 2 milhões de reais. Você sabia que 15% disso é inventário? O que você faz se acontecer isso? Você tira seu filho de uma escola particular e põe no Estado? Então nós vamos entender, isso eu estou falando das pessoas físicas, nós vamos entender o que nós vamos te proteger primeiro. Primeiro passa a fazer a proteção, para depois sim nós vamos guardar. Porque aí nós vamos resolver o que está tirando seu sono. Entendi. Historicamente... É tudo isso que a gente faz na Lura. É bastante coisa. Historicamente, hoje, por que você vê algumas empresas que têm um legado muito grande e quando uma pessoa-chave falece, essa empresa morre? Por quê? Porque não houve um processo de estudo ou alguma coisa relacionada à sucessão. Por quê? Porque também você pode proteger a empresa, né? Ou seja, através de uma apólice de seguro, que a empresa é a beneficiária. Então, se acontece uma fatalidade com qualquer sócio, a empresa não precisa ser descapitalizada, né? Ou seja, a empresa ela vai receber aquele montante e aquele montante que ela recebeu, aquele montante vai ser repassado na participação desse sócio que morreu, entendeu? É um assunto que... Traz uma segurança. Não é, porque imagina eu e você somos sócios. Sim. Nós temos uma empresa de investimento, só que seu marido é dentista. Você faleceu, a semana que vem ele senta aqui comigo e fala: Claudemir, a partir de hoje eu sou seu sócio, minha esposa. Mas você é dentista, você não sabe nada dessa área. Ah, mas eu sou seu sócio. Ou você vai me pagar tanto por mês, ou metade do valor da empresa, ou acabou. Então o que a gente faz? Eu vou entender, sua empresa vale 5 milhões. Vamos fazer uma apólice de seguro de 2 milhões e meio para você, 2 milhões e meio para mim. Que nós vamos alterar o seu contrato social e vamos colocar uma frase, uma cláusula que fala assim: esse seguro não é para ir para a família. Esse seguro, o dinheiro vai entrar no caixa da empresa e a empresa vai comprar parte daquele sócio que faleceu. Ninguém sabe fazer isso, o contador não sabe, o advogado não sabe. Fazia o inverso que você exato, o comentou. operacional disso, como que funciona? Porque não adianta, se eu não fizer uma alteração no acordo de cotista, se eu não fizer uma alteração no contrato social, aquele seguro vai para a família, ele vai receber o seguro e ainda vai lá cobrar parte da empresa. Esse dinheiro tem que entrar no caixa da empresa. E se de repente eu quero aceitar seu marido como meu sócio, deixa o dinheiro no caixa da empresa. Exato. Entendeu? Então são essas todas as soluções que a gente leva para a pessoa jurídica, a gente leva para as pessoas físicas, que tem solucionado e tem feito as empresas se perpetuar no mercado. Que ótimo. Pode falar. E aqui, voltando aqui para o nosso evento, vocês também tiveram um evento aqui dentro, né? Sim. Foi o Summit da Luri, na vanguarda dos negócios e da construção civil, né? Nós já fizemos 2. Já fizeram 2. Nós trouxemos o Torinho pra cá, fizemos um evento aqui também. Exato, Torinho, que é aquele executivo do mercado, que é da XP também. Nós fizemos um grande evento aqui. Aí há pouco tempo fizemos o BC Summit junto com o Bruno. Foi muito legal. E sempre levando esse conteúdo de Exato, valor, né? exato. Agregando esse valor para as empresas e para as pessoas físicas, que são duas vertentes que a Luri trabalha. E hoje o propósito tá tão bem desenhado, né, dentro do nosso DNA, que recentemente a gente agregou um novo parceiro, que ele dá a oportunidade, por exemplo, de pessoas que hoje, né, empresas que têm os seus colaboradores ali endividados, né, esses colaboradores geram uma ineficiência dentro da empresa, né? Imagina o seguinte, um colaborador que ele faz uma dívida através de cartão de crédito ou cheque especial. Esse juros gira em torno de 14%, 15% ao mês. Altíssimo, né? Então, assim, por ano, esse cara vai dedicar aí 2 salários, quase 3 salários só de juros. Então, o que a gente pensou, né? Eu preciso arrumar um parceiro, preciso arrumar alguém que ajude a suavizar, né? E reestruturar essa condição do colaborador. Então, o que eu faço?
eu entro na empresa, firmo uma parceria com o RH, né? A gente faz um estudo de toda a base salarial dessa empresa e dentro disso a gente faz ali uma atividade que é onde todo colaborador se encontra, infelizmente, nessa situação, a gente vai lá e faz um estudo para ele de quanto que eu consigo renegociar essa dívida. Eu renegocio essa dívida, eu pago essa dívida e, ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu transformo essa dívida num juros muito mais acessível, ou seja, juros é caro ainda, é caro, mas um juros de 2%, não de 15%. Um juros de 1,80, não de 15. Que um juros se comprometer, não compromete exato. Então, assim, o que eu estou fazendo para esse colaborador? Eu estou economizando 2 salários dele. Eu estou economizando 30, 40 ligações por dia que o cartão está ali cobrando. Então, cara, você imagina um colaborador que está ali trabalhando e recebe 40 ligações, 50 ligações por dia de um método que está cobrando ele, está pressionando ele. Esse cara, infelizmente, ele é 30, 40% menos eficiente do que uma pessoa que é um pouco mais disciplinada, que não tem dívida. Sim. É claro, cada um a gente vai buscar entender o contexto, o porquê que foi feito, mas hoje a Luri se propõe a ajudar cada um deles, né? Mesmo esse colaborador, sabendo que ele ganha um salário, 2, 3, enfim, a gente vai estudar cada caso para poder sempre trazer a melhor solução, para fazer esse cara ficar feliz, né? Para ele ter um tempo ali de respirar, porque aí você imagina, se o cara gasta 3 salários por ano com juros, ele podia gastar 2, 3 salários por ano com lazer, ou guardando, ou formando uma poupança, ou guardando dinheiro ali para investir na educação dos filhos, uma viagem, enfim, tudo menos pagar um juros muito alto por uma coisa que talvez foi uma emergência e ele não tinha alternativa naquele momento e foi lá e pegou a primeira coisa que viu. E, infelizmente, vai sofrer, né? Na outra ponta também você está ajudando o empresário, porque quando acontece uma fatalidade, onde que o funcionário vai pedir? Ele vai chegar, morreu um parente, aconteceu isso, ele vai chegar pro dono da empresa, me antecipa, me dá minhas férias, isso, aquilo. Ele tendo uma forma que ele já toma, desconta às vezes direto do salário dele, não tem risco para a empresa, não tem risco da gente não receber, ou a empresa. Então você consegue amarrar todas essas pontas. Ou ele vai pedir um vale, né? Que é mais comum, né? Mais comum, vai pedir um vale ali. Nós temos um monte de soluções, desde pessoa física, pessoa jurídica, assim a gente consegue resolver o que tira o sono do empresário. Sim. Gente, perfeito. Vocês conseguiram trazer a Luri aqui em detalhes e fazer com que tanto a pessoa física quanto a jurídica entendesse o propósito e as soluções. É isso que a gente quer passar aqui, para que quem passa ou está enfrentando algumas dessas situações saiba onde procurar. É isso. Né? Perfeito. Solução sempre tem, né? E nós da Luri, o nosso objetivo é ajudar as pessoas a investirem melhor sempre. Né? E a gente acredita e é estudo que assim, se eu te ensino, se eu te mostro, o seu ticket médio aumenta. Você concorda? Se você não sabe o que é uma previdência, você não vai investir. Exato. Ou você vai pôr um pouquinho ali com medo. Se eu te ensino, te explico direitinho, você fala, poxa, eu sei o que eu estou fazendo, vou guardar mais. Você incentiva então a gente é muito pessoas, apoiado na educação financeira. Excelente, excelente. E os números não mentem, né? Então hoje, sim, o Brasil é um país ainda que tem um juros composto, você consegue ter uma eficiência através disso, né? Ou seja, tem que jogar com a regra que está aí. Não tem, a gente espera que os juros caia e que todas as empresas sejam beneficiadas. Por quê? Porque isso barateia o custo de captação de cada uma delas. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que aproveitar dessa situação, fazer as melhores propostas, soluções e crescer muito aqui em Balneário, Itajaí, Floripa e toda Santa Catarina, que a gente ama demais. Claudemir, Eduardo, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Adorei o nosso bate-papo. Muito bom. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso evento. E muito sucesso Pode sempre. contar conosco. Obrigado. Sempre que precisar, pra gente foi muito bacana também estar fazendo esse bate-papo contigo e poder falar um pouquinho das nossas soluções. Tá bom? Gratificante. Obrigado. Obrigada. Gratidão. Valeu.